Fala rapaziada, começando mais um Evolt Rica, aquele podcast onde entrevistamos jovens empresários com menos de 30 anos de idade que têm um empreendimento para espalhar para o mundo. E hoje estamos aqui mais uma vez com o meu parceiro Lucas e vamos entrevistar um cara que é gigante, não só de tamanho como de empresa. Ele que fez engenharia de produção na UNB, foi sócio da Sucupira, uma marca de suco, vai contar aqui também, e hoje tem uma assessoria para os médicos. Vou explorar aqui o empreendimento dele junto com o meu parceiro Lucas. Valeu, Vitor, obrigado. Sempre um prazer estar aqui participando da Evolt Rica. Aqui é sempre vem gente fera aqui, eu quero estar mais vezes. Eu que agradeço, é isso aí, estamos aqui mais um dia, estou aqui com ele, esse cara que é fenomenal, como eu disse no começo. Vitor Ferreira, muito obrigado por estar aqui, irmão. É uma presença que eu já estava desde o início do podcast, já foi um dos nomes que você já tinha colocado para vir aqui. E vendo o seu trabalho de perto, te conhecendo, e aparecer aqui pro mundo para falar um pouco do seu empreendimento, vai ser um prazer. E tem que saber, né? A verdade é saber se o cara é interessante. É isso, a gente sabe que é interessante aqui. O Vitinho criou uma máxima que para sentar nessas cadeiras aqui tem que ser interessante. Vamos descobrir aí. Por favor, Vitão, apresenta pra gente. Bom, ele começou já elevando a expectativa, né? A galera tá esperando o Cariani por falar que é o gigante aí, não é tão assim. Bom, mas um prazer estar aí falando com vocês. Já são amigos de longa data e aqui agora eu poder compartilhar um pouquinho dessa jornada aí que a gente tem passando já desde uns anos atrás. Top. E a vida tá mudando muito? Agora noivado, rapaz, agora empreendimento, o cara é jovem e já tá com o empreendimento aberto, noivado, faculdade e tudo, e vai. Como tá essa cabeça? Então, chega um momento que é assim, né? Você já vai sair, aí tudo já é vezes 2. Aí quando você vai para uma empresa, aí esse número vai aumentando. Então, cara, para crescer a responsabilidade e a conta vem junto. Né? Antes de fazer a gestão da empresa, tá conseguindo fazer a gestão pessoal? Não, rapaz, o orçamento travadíssimo aqui. Se errar aí, velho, não tem empresa que pague, não. Não tem de onde tirar, né? Não tem de onde tirar, não. Mas é isso. Eu queria saber do seu começo, aonde que você conseguiu enxergar que você ia trilhar um... É porque eu acho que, como a gente tinha comentado nos outros podcasts, a gente realmente não fala assim, vou fazer tal coisa, vai ser desse jeito, tal coisa. Acho que a vida vai encaminhando. E quando você se deu conta que já estava no meio do empreendedorismo, já cuidando de uma gestão de alguma empresa, ou já abrindo os olhos para isso, foi depois que saiu do colégio e partiu para a faculdade, ou foi na faculdade com um amigo, aonde que você abriu seus olhos para o empreendedorismo? Eu ouvi hoje uma frase que acho que é o que define a pergunta do Vitinho, né? Situações geram oportunidades. E aí, qual foi a situação que aconteceu na tua vida que gerou as oportunidades de sucupira, de BMO? Então, conta pra gente aí um pouquinho como é que foi esse início, fala de você, manda bala aí. Não, massa. Cara, acho que o meu olhar para o empreendedorismo ele veio na minha escolha pela faculdade, porque eu estava um pouco em dúvida depois do colégio se eu fazia engenharia mecatrônica ou engenharia de produção. E aí eu fui olhar o mercado e percebi que não, mecatrônica não era pra mim. Isso sem olhar a grade. Se eu tivesse visto a grade de mecatrônica, aí sim realmente não teria feito. Aí eu queria pensar. E a engenharia de produção, principalmente aqui em Brasília, ela tem um foco muito mais voltado para a área de serviço. Então, acho que uma pessoa que é formada em engenharia de produção aqui em Brasília, pelo UNB, é uma pessoa que consegue trabalhar, a gente fala, do alfinete ao foguete. Então, abre muito esse leque de oportunidades. E eu não tinha uma pretensão ou uma ideia já, cara, eu quero entrar na faculdade, me formar e fazer isso aqui. Eu tinha dentro de mim que eu precisava de abrir o máximo de oportunidades mesmo para que eu tivesse a opção de escolha. Então essa era a liberdade que eu queria ter. E a produção me deu isso, ela conseguiu me entregar. E eu acho que o meu start de fato, abertura de olhos sobre o empreendedorismo foi quando eu comecei a trabalhar com consultoria. Ainda na faculdade eu fiz parte da empresa Júnior, um grupo de gestão. E lá eu pude ter contato, acho que cheguei a executar uns 30 projetos, dentro de execução e gerência de uns 30 projetos com empresários de Brasília. Então eu pude entender a realidade, que o empreendedorismo não é isso que muitas pessoas vendem, achando que, cara, não, empreender, você vai abrir uma empresa, abre um CNPJ, amanhã o dinheiro caiu na conta, a gente vai para Bahamas você é o patrão. O buraco é mais embaixo. Então, a UNB tem essas iniciativas, né, de empresas incubadoras ali, que ela dá a oportunidade do aluno falar, então,
Ou você vira cientista e vamos com a gente, ou você sente aí como é que é o mundo empreendedor. Tem muito isso lá. Exato. Não, isso aí que eu acho que o maior valor da formação que eu percebi foi esse. Porque se você não quer ser um acadêmico, você tem que cair para a prática, não tem como. Sim. E a empresa júnior abre esse leque. E faz sentido para as empresas também, porque, por exemplo, se a gente for pensar no pequeno empreendedor aqui de Brasília, esse pessoal normalmente não vai ter um porte para conseguir contratar uma consultoria, por exemplo, uma Elon, uma Falcone, que num projeto, sei lá, vamos falar, um projeto de mapeamento de processo, vai cobrar milhões para poder executar. Sim. A empresa júnior vem com... São alunos que executam, né? Então tem esse ponto que tem que, de alguma forma, ser compensado. E ele é compensado pelo valor. Então, você vai pagar num projeto que antes era milhões, vai pagar 15, 20 mil reais. E os alunos vão estar dando gás ali, porque eles não recebem para estar ali. Então, eles, de fato, estão para aprender. Então, e eles vão pegar a parte teórica para executar algo que vai fazer sentido para a empresa. Então, os alunos aprendem e as empresas recebem e acessam por um valor mais em conta. Tem um outro fator aí de algo, e eu vou puxar o gancho aqui, que é essa energia, né? Porque quando você vai numa empresa maior, o cara está estabelecido. O cara fala assim, cara, é você que não tem o processo. É você que está precisando de mim. Tudo bem, você está me contratando e tal, eu vou me botar no lugar de fornecedor. Mas você que está precisando de mim. O que eu vi nas empresas júniors, e aí parte da minha vida também, eu enxerguei isso. Teve uma época na minha empresa que eu só contratava a galera da júnior da UNB, tem até um nome lá que eu esqueci da empresa, enfim. Tinha desenvolvedores, por quê? Porque era uma galera cheia de energia, com a cabeça empreendedora, e falando assim, cara, eu nem quero saber o que é o teu negócio, eu quero fazer dar certo porque é o meu primeiro case de sucesso. E aí você pega uma galera por um custo muito mais baixo. E que essa galera tem um valor de mercado ali, né? Exatamente. Isso aí é o que viabiliza para essa molecada aí estar se inserindo no mercado. Porque é aquilo, né? Empresa júnior não pode ser remunerado. Sim. E aí tem até aquela resenha, né? Pô, na época de empresa júnior eu ia sair com meus brothers pra comer alguma parada. E a galera que trabalhava e eu não chegava. E ele vai passar aqui o vale experiência dele aqui pra poder... Então assim, a galera tem que levar a sério, porque não paga conta, né? Então o pessoal entra e eu sempre tive isso... O vale experiência. Eu tive isso muito certo na minha cabeça, que a empresa júnior pra mim vai ser uma válvula pra eu encontrar uma empresa... Eu vou viver o sonho daquele cara ali durante o projeto e pode ser que ele me chame para estar na empresa. E de fato acontece muito. Tem muitos cases de alunos que foram chamados a tocar empresas depois de ter tocado no projeto na empresa júnior. É literalmente empreender com o CNPJ do outro. Né? Exatamente. É a minha primeira oportunidade de empreender, só que com o CNPJ do outro. Você não tem os custos, você não tem o propósito, mas você tem a oportunidade de fazer aquilo que você está aprendendo, colocar em prática. É isso. E eu vou te falar, saem coisas fantásticas. É por isso que acontece isso que o Wilson falou. Exatamente. Aqui. O cara fala, não, fica aqui, agora você já construiu, você é um cara bom. Você na faculdade já fez isso, no meio da faculdade... Você botando a verdinha na frente. E normalmente, o que os empresários falavam pra gente é, cara, se na sua idade eu tivesse no seu lugar, hoje eu estaria voando. Então a gente olha isso com sangue nos olhos, né? Porque, cara, realmente é uma oportunidade que, se deixar passar... E nosso podcast aqui, ele é travado muito naquela ideia de ser uma pessoa interessante. Por exemplo, eu chegar em você, igual a gente tá batendo papo antes, e te apresentar uma pessoa que você não sabia que ele fazia aquilo lá. De se tornar uma pessoa interessante e falar assim, pô, ele tá me levando a um lugar onde ele vai me acessar a benefícios pra mim. E nessa época da faculdade, você lembra de algum amigo seu de curso mesmo, que se tornava uma pessoa interessante por ele trabalhar de uma forma diferente? Tem alguém que está com você hoje? Ou alguém que você carrega até hoje, ou um ensinamento que você teve do seu próprio amigo, não foi de um professor, não foi de um cara já renomado, que você pegou e falou assim, cara, esse cara é diferenciado, é fora da curva, vou ali pegar uma ideia com ele. Teve algum assim? Já querendo nome pro próximo podcast, né? Cara, então, eu acho que eu tenho mais referências com alunos que trabalham comigo do que com professores. Então, muita gente boa trabalhou comigo. Mas acho que o Matheus Vieira foi um cara que marcou muito a minha vida, tanto pelo o vínculo que a gente tem da amizade hoje em dia, mas ele foi a pessoa que me estimou a ir para a empresa júnior. Porque na época eu fazia estágio. Eu fui uma das únicas pessoas que na época fez estágio e empresa júnior, porque eu já tinha ali, eu precisava de custear a minha vida. O cara tava na fila dos ratos. E a experiência só não ia pagar, né? Ele tava na fila dos ratos. Tava na fila dos ratos, literalmente. Foi na corrida dos ratos. Aí você falou, não, mas peraí, eu tô aprendendo como é que comanda essa fila. O Matheus Vieira só não é bom no futebol, então ele se tornou uma pessoa interessante do outro lado ali. Exato. E é isso, mas é aquilo, acho que o interessante vem no repertório, né? E a gente busca muito isso lá. E dentro do curso de engenharia de produção,
Isso que vocês falaram é a maior realidade. Existe um nível de competitividade, e na minha opinião isso é muito bom, que puxa muitos alunos para cima. Sim. Eu lembro aumenta que a qualidade, né? no meu primeiro semestre, eu fui da minha turma, a primeira pessoa que conseguiu um estágio. Foi um estágio onde um professor disse que ia rolar um projeto da UNB com o Exército. Aí eu já cheguei assim, pô, meu pai é militar. Vou chegar falando pro professor que meu pai é militar, que eu entendo, sim senhor, bato continência. Meu irmão, aqui tava em casa. Cheguei com ele e falei, não, quero participar desse projeto de pesquisa, que seria nas férias. E aí ele me levou para uma entrevista. E aí rolou essa entrevista, eu achando que ia participar de um projeto. Era com seu pai? Não era meu pai, não. Achei que ia ser um projeto de extensão. E aí eu passei nessa entrevista, e aí no dia de começar eu descobri que ia ser remunerado aquilo. Eu nem sabia, pra mim ia ser só um projeto de férias, assim. E aí quando eu entrei nesse estágio, cara, eu fui o primeiro aluno do semestre, isso no primeiro semestre, em 2018, a entrar no estágio. Cara, os meus colegas, eles se sentiram pressionados. Eu vi a galera correndo atrás de estágio, porque, meu irmão, o primeiro já conseguiu. E vai passando os semestres e a galera vai se comparando um pouco, assim. Tem um lado que é meio ruim, assim, da coisa, que às vezes cria uma certa pressão, mas eu tiro o lado positivo. O pessoal se cobra. Você olha pro lado e vê um brother seu já alavancado, com uma oportunidade, com projeção, você vai querer também. E é inegável, né, cara? O mercado, ele abre oportunidade, assim. Abre oportunidade de aprendizado, você conseguir conhecer pessoas. Então, e eu falo porque quando eu estive na faculdade foi a mesma coisa. Você olhava o cara e falava, pô, você conseguiu um emprego, velho? Conseguiu aonde? Era estágio, velho. Se o cara tava pedindo favor pra alguém, nem era da área às vezes. A gente enxerga isso como uma oportunidade realmente. E faz uma diferença total, assim. A trajetória de estágio, eu diria, faz uma trajetória. Agora o Vitor tá falando uma coisa que me chamou a atenção. E aí... O Vitor me chama só por isso, cara. Ele nem gosta que eu venha. Ele só gosta que eu fique com a cabeça matutando aqui enquanto a galera vai falando. Que você falou assim, que você conseguiu um estágio e nessa hora entrou um espírito de competitividade na galera. Tipo, não, pera, tem que ir também e tal. O primeiro já foi. E aí eu acho que é relevante dizer para o público que a gente assiste, a gente tem tentado trazer a galera nova, né? Empreendedor, que é quem está passando dificuldade, não só financeira, do dia a dia ali, de tentar achar formas de resolver problema. Eu acho que isso que você falou é uma forma de resolver problemas. Lembrem das vezes dos colegas de faculdade de vocês, de outras pessoas que às vezes têm um instinto, e é natural, né? Quando você sai da faculdade, vai um pouquinho da galera, cada um pro seu lado, seguem os seus rumos, mas às vezes tem um brother que tá no quarto pensando alguma coisa que é similar, né? Porque afinal vocês saíram do mesmo nicho. E aí considerar que na faculdade existem pessoas que estão fervendo para criar oportunidades, de repente é uma boa forma de se resolver um grande problema. Então, eu fiz a pergunta e depois Cara, eu fui leigo, mano. No começo do podcast eu falei que o cara era interessante, pô. Aí eu perguntei quem era o interessante, mas quem era o interessante era ele, pô. Ele que era interessante. Ele muito educadamente ele respondeu. Ele falou, você quer um amigo? Mas, porra, eu fui... Eu fui interessante. Mas aí, mano, aí beleza, você pegou, abriu o estágio, a galera começou a correr, e aí assim, o que se deu da faculdade no final? Você continuou, então, aí esse foi um amigo que me chamou pra empresa júnior, eu entrei já estagiando na época, e aí... O empreendedorismo veio ainda na faculdade? Cara, então, quando você trabalha com consultoria, o papel de um consultor é resolver problema. Então, pra mim, é um empreendedor. A definição, é a definição de empreender. Você vai resolver problema, desenvolver alguma solução. E tinham muitos contratos que a gente fechava que eram escopos até mais abertos. Então a gente entrava na empresa, primeira reunião, a gente ia descobrir o que a gente ia ter que fazer. Então descobrir, mapear quais problemas, para depois entender quais seriam as possíveis soluções. E aí, acho que o meu know-how técnico ele veio tanto da experiência dos estágios que eu tive, como nos diversos clientes que eu tive na consultoria. Um desses clientes foi a Sucupira. Então, não sei se quer que já entre nessa... Pode, já pode. Eu sei que manda aqui. Mas a minha experiência real com o empreendedorismo veio a partir disso. Então, no ano de 2020, eu fiz fechei um projeto pela empresa Júnior com um investidor que queria fazer a aquisição da Sucupira. Então, a gente fez um projeto... Pela empresa Júnior? Pela empresa Júnior. Caraca, velho. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Você tá entendendo? Tá entendendo? Interessante? Não, mas assim... É muito legal ouvir isso, porque é um momento onde é possível que a equipe que estava trabalhando na empresa Júnior não estava nem pensando nisso. Assim, cara, eu vou lá para ver a oportunidade. Como ele falou, às vezes você chega e você não sabe se você quer o que vai fazer. E eles se deparam com um cenário onde tem um investidor
querendo entrar no negócio e, assim, dependendo do resultado do trabalho que eles deixaram, foi o que convenceu o investidor no final. Exatamente. Aí entra um senso de responsabilidade que Sim, total. eu confesso que não eram todos que tinham, porque existiam projetos que o nível de engajamento das pessoas ia mudando. E, por exemplo, para mim, brilhou mais os olhos uma empresa pequena do que se eu estivesse executando um projeto numa grande empresa. E, de fato, eu tinha consultor, na época eu era gerente de projeto, eu tinha consultores que estavam pegando projeto com a Brasal e davam mais atenção à Brasal do que a Sucupira. Ah, a Brasal, velho. No final, a empresa é nomada, né? Exato. No final das contas, bebidas, né? eu tenho entrado com essa outra cabeça, cara. Eu vi ali um sócio fundador, o Marcelão, que já tinha a empresa há 9 anos, estava atolado com a operação, vivendo ali numa rotina onde ele resolvia problema. Ele era o cara que tocava, Parecia cruzava, cabeceava, fazia tudo. Defendia. E o investidor que viu o potencial no produto. Então, o investidor ele gostou muito do produto e ele tinha um projeto de inserir outros produtos no portfólio da Sucupira. Esse foi o investidor que trouxe a Kombucha, que foi o novo produto que a Sucupira lançou, acho que em 2022, 2023. Enfim, nesse projeto a gente fez o diagnóstico operacional da Sucupira. Então, o que eu tinha que responder é: quanto que essa empresa vale? Como está a saúde financeira dessa empresa? Valuation. Qual que é o potencial de mercado que essa empresa tem? Então, onde que ela está hoje frente ao potencial mercado de Brasília? E eventuais problemas operacionais. Então, como que eu crio, entregar para o investidor, cara, você está entrando numa empresa que vale tanto, que tem essa saúde financeira e que tem uma operação nesse estágio. Vocês funcionavam como uma gestão de projeto ou de processo? A ideia era mapear o processo da empresa ou gerir a empresa e a equipe? Na época, o escopo ele estava mais para a parte de processo. Então, a gente fez uma análise dos processos e levantou quais eram os gargalos, porque para a empresa crescer tinha que organizar os processos. A Sucupira, se ela crescesse em demanda do jeito que estava, cara, ia crescer o problema dela. Então, a gente tinha que organizar a casa antes para que crescer e pudesse ser algo viável. Só que, além disso, a gente viu questões que não diziam respeito só à operação. Então, olhar financeiro e o mercado. Então, a gente entregou para ele, essa empresa ela tem um determinado valor, ela tem um potencial de crescimento porque o mercado tem essa abertura e o operacional dela, a capacidade produtiva hoje não está adequada por tal e tal motivo. Então, se a gente fizer determinado plano de ação, essa empresa vai estar pronta para crescer porque tem mercado. Então, basicamente, essa foi a resposta. Vocês eram PO, PMO e PMI ao mesmo tempo. Tudo junto. Os caras eram, tipo, então chegamos. Não, nesse caso, aí era bem isso mesmo. A gente rodava no Scrum na época. Então, tipo assim, a gente chegava, quais eram os problemas, rodava em sprint, levantava um macro escopo e ia executando semanalmente. Pelo que eu tô vendo, cara, o trabalho, assim, de você como aluno e dos seus amigos lá de faculdade, vocês descobriam todos os problemas da empresa. E é uma pergunta assim, não precisa citar nome, óbvio, da empresa, mas qual foi a empresa que você viu e falou, mano, como que essa empresa tá aberta até hoje com esse tanto de problema? Não, certamente. Porque certamente vocês pegaram um problema e falaram, mano, não tem como isso aqui ter segurado até hoje. Como isso aqui tá vivo ainda, né? Cara, aí eu acho que entra a pessoa que tá tocando o negócio. Porque eu conheci muito empreendedor que, velho, a galera era sangue no olho cabuloso, assim. Tipo assim, trabalhava, entregava e era o real empreendedor. A pessoa que acorda cedo, trabalha até tarde e demora para ver dinheiro. Então, esse pessoal, tem muita gente assim. E essas pessoas faziam com que os negócios continuassem. Porque a nível de organização, falar de gestão, sentar... Eu já cheguei a sentar com empresários que eu fui falar, eita, eu preciso de dar uma olhada na sua DRE. DRE? O que é DRE? Eu demonstrativo de resultado. Como que você sabe que tem lucro? Ele, eu olho se tem dinheiro. Sobrou, tem lucro. Não sobrou, você acha que o maior problema é quando a pessoa confunde o CPF com o CNPJ? Eu tenho uma opinião um pouco contrária com o que normalmente o pessoal fala. Muita gente fala, não, cara, tem que ser... Cara, é impossível. Uma pessoa que mistura CNPJ com CPF é uma pessoa desorganizada, é uma empresa amadora. Na minha opinião, inclusive por eu trabalhar hoje com clínicas, eu vejo muitas clínicas que o único dono da clínica é o médico. Então ele é o dono, ele é quem executa o managimento, então é aquilo. Ele faz a gestão e está trabalhando. E normalmente essa pessoa sendo sozinha, acaba que ela vai misturar as contas pessoais com da empresa. O grande ponto é que dá para a gente organizar isso também dentro da empresa. Então, se a gente tiver uma categorização correta dos gastos, eu vou conseguir saber o que é um gasto operacional e o que não é um gasto, o que é um gasto não operacional. Quando eu vou fazer o batimento de resultado, eu digo, a sua empresa gerou tanto. E aí, muitas das vezes, e já aconteceu bastante, tipo assim, eu entregar um resultado, empresa, você está
a sua operação está te rendendo 30 mil reais. Só que nesse mês você teve uma geração de caixa de menos 25. Por quê? Porque essa pessoa tirou da empresa além do que a empresa comportava. E às vezes a gente entrar com esse know-how de, cara, a sua empresa gera isso aqui. Cara, eu tenho vários clientes que hoje organizam a vida pessoal deles baseado no que a empresa gera. Então, assim, ele não vai necessariamente transferir para a pessoa física e ser um gasto totalmente sem rastreabilidade. Não, ele faz tudo pela PJ e, enfim, a gente tem a organização ali. Então, aquilo, se está organizado, se é bem categorizado, aí ok. Só que tem muitas pessoas que misturam CNPJ com CPF e não tem organizado nem o CPF nem o CNPJ. Aí a desordem vai consumir o cara. Deu um corte seco Tramontina, Vitinho. O olho do cara brilhou quando você entrou no negócio dele e falou, não. É assim não, deixa eu te explicar como é que é. Aí ele deu um corte. Não, mas, tipo, pra mim, eu ouvi, assim, eu leigo, né? Eu sempre achei que o maior problema assim, das empresas seria quando a pessoa confundir, né? E a pessoa, literalmente, no real, a pessoa vai confundir. Mas a minha real pergunta, você analisando todas essas empresas, seus trabalhos que você fez e tudo mais, qual foi o que você falou assim, cara, esse aqui é o que dá mais erro e é o erro mais recorrente que dá mais merda? Você consegue... Eita, essa é pra anotar. Definir e falar assim, mano, quem tá começando, todas as empresas que fizeram isso deram errado, ou todas as empresas que estão correndo pra esse lado dão errado, estão indo pro caminho errado, estão começando a não ter mais lucro, estão começando a falir. Conceito de loucura. Conceito de loucura. Cara, eu acho que existe um segmento do mercado que é o varejo, que é o segmento que a gente tá vendo as margens cair cada vez mais. Então, falando de um exemplo de varejo, que a minha resposta... Ela vai dizer em torno sobre a questão de precificação. Por quê? Normalmente, os negócios começam e eles pegam um preço padrão de mercado e começam a vender o produto. E chega um determinado momento que essa empresa começa a vender e não vê dinheiro. E a maior parte dos empresários não sabem fazer precificação. Eles acham que não, eu vou pegar aqui um produto, uma matéria-prima, vou ver quanto que no mercado eles estão praticando e vou fazer a venda do produto. Porque aquilo, se o seu negócio não tem margem, cara, você está vendendo muito provavelmente um produto sem margem. Ou você está... Aí tem cenários, né? Por exemplo, se você hoje tem um negócio que não está dando lucro. Uma hipótese pode ser, cara, eu estou começando um negócio, eu estou com um custo fixo muito alto e eu não tenho volume de vendas ainda para justificar a minha infraestrutura. Um caminho para esse caso poderia ser eu enxugar a minha infraestrutura, reduz o custo para que você veja dinheiro agora. Mas um negócio que está começando, o custo fixo vai ser maior mesmo. Porque esse negócio ele vai ter que vender, até atingir o ponto de equilíbrio dele, que é quando ele bate e consegue pagar os custos fixos. Então seria um primeiro cenário. Mas tem negócios que hoje ele já tem um volume de venda alto e ainda assim ele não vê lucro. Esse normalmente é um negócio que, se ele tirar alguém do custo fixo dele, ou reduz em equipamento, ou reduz em pessoal, vai travar a operação. Sim. Então, por exemplo, a gente pensa num restaurante. Se o cara cortar o custo do garçom, ele não consegue entregar um produto de qualidade. Então, nesse caso, muito provavelmente é uma empresa que está com problema de precificação. E o problema de precificação, ele gira em torno, nem sempre, só do levar em consideração os custos de matéria-prima que estão envolvidos nesse processo. Mas onde normalmente o pessoal mais erra é porque eles não sabem calcular o custo da infraestrutura que tem que estar na composição de preço dele. Quanto custa seu parafuso? Exatamente. É o que os grandes fazem, assim. Porque o cara sabe exatamente quanto custa um parafuso. E aí, na hora de precificar, ele fala, não, é um preço menor porque eu sei exatamente quanto custa a minha operação e eu sei a minha margem. Então, exato. O cara vai... Isso entrando também no segmento médico, cara, acontece muito. O maior custo de uma clínica médica hoje, principalmente se ela faz algum tipo de procedimento, não está no medicamento que ela aplica, está na infraestrutura. Normalmente, para uma clínica aplicar um medicamento, cara, ela tem que ter um porte que justifique o preço que ela está cobrando. E no final de contas, a gente está falando de valor. Então, se você entra numa clínica, por exemplo, fazer um injetável, um protocolo injetável, tá? Muito na moda isso. Não é o caso. Emagrecimento, estética e hipertrofia. Então, por exemplo... Tomou um, né? Pois é, tô esperando o efeito fazer ainda. Que clique não deu mais aí, mas não vou lá não. E aí, cara, o pessoal sabe que é caro fazer isso. Então, se ele chega numa clínica e tá, pô, a parede suja, as coisas não são de... Ele não vai pagar caro num lugar onde não demonstra que tem valor. E literalmente isso é uma isca que a galera de estética utiliza, assim, deve dar certo. Todo mundo... Você entra numa clínica de estética hoje, velho, é assim...
Palácio. Palácio. Outro dia eu entrei, enfim, conheci uma clínica, aí fui na inauguração. Aí eu entrei no banheiro, velho. No banheiro, gente. Tinha uma bica que ela saía do teto, assim, ó. Ia na pia em cima. Tu ficava até mais bonito, né? Caraca, velho. Isso é no banheiro, velho. Aí, assim, o luxo do negócio chamava atenção total. Você fala, caraca. Isso é um exemplo muito bom. Então, por exemplo, numa clínica de estética, vamos pensar, sei lá, uma clínica que faz preenchimento. Também tá bem na moda isso. Tem uma clínica nascendo a cada 10 dias aí. Cara, a infraestrutura é muito cara. E normalmente o pessoal ele pega o custo dos medicamentos e constrói a precificação. Eu tô cobrando aqui num Botox R$900, eu pago 300 reais no medicamento, pago 20% pro profissional, então 180 reais pro profissional, o resto para mim é lucro. Só que não. Normalmente eles fazem assim, ou parametriza com o mercado, vou fazer um pouco mais barato que o meu concorrente. Só que na realidade, a gente precisa de fazer o que a gente chama de rateio de custo fixo. Eu preciso de calcular... Centro de custo, né, dele, total. Eu preciso de calcular quanto que da minha infraestrutura tem que ir naquela minha composição de preço. Aí se eu tenho o custo da minha infraestrutura, eu tenho o mapeamento de quais são os parafusos, quais são todos os custos que estão dentro desse protocolo. Desse material, né? Eu vou colocar as minhas premissas de venda. Tá, quanto que eu pago de imposto? Qual que é a minha taxa de cartão? E qual que é o lucro que eu quero? Se você tem tudo isso, você consegue fazer uma precificação. Mas normalmente o pessoal não leva isso em consideração. Vai no achismo. Vai R$100 esse mês. E se você vende um produto que não tem margem, o seu negócio não tem margem. Agora... Isso acontece muito. Então, acho que, na minha opinião, o motivo por muitos empresários não verem dinheiro hoje em dia é por eles errarem na questão de preço. Agora, Vitinho, tu quer que eu bote ele na fogueira? Bota na fogueira. Posso? Ele é bom. É porque assim, o olho dele tá brilhando. A parte de gestão de processo e de projeto também foi... Na faculdade, eu fiz faculdade de TI, né? E tinha um curso num semestre que era 1 hora de aula só, que era a parte de engenharia. E a parte de engenharia é a hora que o cara vai entrar, a parte de engenharia do software, que aí você tem que fazer gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de software, tudo isso. E aí, assim, tive a felicidade 21, 22 e 23. Fui primeiro lugar PMO Brasília, primeiro lugar PMI Brasília pelo PMI mesmo. Então, assim, eu gosto muito da temática, mas aí eu vou jogar o cara na fogueira. Eu não mandei ele vir aqui. Para pequenos negócios, cara. Ou para negócios já bem estabelecidos. A gente já teve empreendedores aqui de jovens que têm negócios muito bem estabelecidos. O meu como precificar, a pergunta é como ele vai usar os parâmetros de precificação dele. Mas não é baseado nisso que você está falando. É como começar o preço. Então imagina, eu vou abrir meu negócio agora. Eu não tenho nada. Muitos empreendedores que sentaram aqui falaram, cara, então é a tela do meu computador e o meu know-how. O meu curso na faculdade, a gente trouxe advogados aqui, que o cara falou, não, meu custo é eu achar o cliente, é sentar com ele, conversar e convencer. E daí, nessa hora, como que você entenderia da onde o cara tira a argumentação para justificar o preço dele? Vou te dar um exemplo, aí você pode até trabalhar com ele. A gente teve o Gabriel aqui. O Gabriel falou o seguinte, cara, meu primeiro contrato foi R$400. Que é assim, totalmente fora de qualquer coisa que você encontra com o advogado, o cara já tá tocando aí. E aí, ele sentou na nossa frente e falou, cara, achei que eu tava milionário, R$400, meu primeiro contrato. E aí eu hoje, escutando, lembrei dessa fala dele. E aí eu percebo que de repente é uma dificuldade se autovalorizar, conseguir mensurar quanto vale o seu trabalho, independente do nível técnico que você vai entregar. E aí te jogo nessa fogueira, assim, o que você sugeriria para todos nós que já temos um negócio ou que estamos começando um negócio, como utilizar o que a gente tem na mão ali no momento para precificar o produto que a gente está querendo vender? Boa. E aí entra num tema que é fogueira mesmo, porque falar de precificação e prestação de serviço é complicado. Mas até antes de chegar na questão do preço, eu vejo que existe uma diferença ainda entre você empreender e você ter um negócio. Então, empreender normalmente começa assim, cara, se eu consigo solucionar um problema, eu vou e vendo. E normalmente negócios começam assim, com o ato de empreender do dono dele. E para se ter um negócio, tem muitas pessoas que acreditam nessa máxima, nesse dogma de, cara, empreender, ter um negócio é assumir risco. Só que eu vejo muitas pessoas meio que escorando nisso e vivendo num risco desnecessário.
Então, por exemplo... Está arriscando demais. Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem noção de custos da empresa, não faz planejamento, não para e pensa como que eu posso aumentar o meu resultado. Qual que é o meu resultado? Às vezes, muitos não sabem qual é o real resultado. Então, enfim, tem muita coisa já que as pessoas poderiam ir atrás para conseguir sentar por uma DRE. Para mim, um empresário que não faz DRE, não tem um negócio ainda, entendeu? Então, e se você dá um Google ou entra num chat GPT aí, como fazer uma DRE. O cara, de repente, chat GPT, qual é a sua empresa? Eu faço para você. Vai entregar. Então, bom, acho que esse é um primeiro ponto. Porque quando a gente fala de preço, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de qualquer pessoa é custo. Então, se eu estou falando a venda de um produto, a precificação de um produto, eu tenho que levar em consideração os custos diretos ao produto e os custos indiretos. Então, se eu tenho para, sei lá, por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho que levar em consideração o custo do material que eu vou utilizar na cirurgia e tem o custo, por exemplo, de quem vai executar aquilo. Então, o custo de procedimentos e produtos, quando você tem um custo direto, fica mais simples, porque você consegue fazer um cálculo para vender, para chegar no preço de venda para se ter uma margem esperada. Quando a gente está falando de um preço de serviço, por exemplo, quanto que é uma consulta, uma consultoria, no caso de um advogado, quanto vai ser o valor da hora dele? Tem muito em relação ao valor que a pessoa gera, dá para se atrelar muito a isso. A autoridade que ela tem, exatamente. O mercado vai dizer muito, porque é aquilo, até em relação à empresa. Existem metodologias, por exemplo, para se fazer um valuation de empresa. E dependendo de como eu premissar esse valuation, eu consigo fazer com que uma empresa valha... De 1 a 1 milhão. 100 milhões de reais, só que a empresa vale o que vão pagar por ela. Para mim é assim, da mesma forma o serviço, entendeu? Então, a pessoa conseguir transmitir o valor que ela vai gerar e cobrar por isso é algo intangível, mas é possível que seja feito. Mas ainda assim, se essa pessoa quer construir um negócio, ela tem que ter noção dos custos. Então, por exemplo, do valor que ela vai cobrar, quanto desse valor é para se alocar? Por exemplo, quanto que eu vou pagar de tributo sobre o valor que eu vou receber? Quanto eu vou pagar para a infraestrutura que eu tenho? Então, se eu tenho, sei lá, por exemplo, o Gabriel é advogado, né? Então, se ele tem um escritório de advocacia, muito provavelmente ele paga um software, ele vai pagar o aluguel de alguma sala, ele vai pagar talvez pessoas para trabalhar com ele. Sim. Então, ele tem que entender qual que é o volume de venda que ele tem hoje e qual que é o custo. Como que eu faço para fechar essa conta e ele ainda ter o lucro? Dá para a gente chegar nessa equação. Definir o valor dele considerando todas essas variáveis. Exatamente. Porque aí uma outra forma de fazer isso é você entrar no preço da hora, né? Só que você concorda, isso é muito intangível, assim. Eu posso chegar e falar, não, minha hora é tanto. Se alguém pagar, de fato, ok. Aí se alguém chegar e falar, aí realmente a hora dele valeu isso. Só que não tem um cálculo direto, assim. Então, o mercado e a estrutura dele vai dizer muito. Então, R$400, se ele, por exemplo, vende 1.000 contratos por R$400, ele tem um faturamento de 400 mil. Se ele só vai pagar imposto, o resto é dele, ok. Mas se ele tem os custos, não. Então, ele tem que levar tudo isso em consideração. Resumidamente, o que ele está dizendo pra gente é entenda a sua situação e mensure baseados dentro do seu cenário. É isso. Ou senão tá falando assim, vai estudar um pouquinho que você não tá sabendo de nada. Mas se não quiser estudar, a gente pode fazer pra você. Ei, calma. Segura aí. Mas muito bom, assim, aproveitar o gancho e vamos voltar aqui pra tua história que a gente entrou no eu ia voltar agora pra história dele, porque eu ia voltar da história eu quero... A gente foi... Acho que a gente pulou um pouco de etapa. Foi uma aula aqui, literalmente. De gestão de projeto, de processo aqui. Teve um monte de conceito que agregou muito ao pessoal de casa, eu acho, e agregou muito a mim também. E voltando à sua história, Vitor, eu queria saber a parte ainda da Sucupira, pra gente finalizar essa etapa da sua vida. Você sentou com um sócio lá, foi fazer o projeto dele, e aonde que você virou sócio? Como que você virou sócio fazendo esse trabalho que você já fazia na faculdade? Como que surgiu isso? Bom, na época, como eu falei, né? Na faculdade eu conciliei a empresa júnior com estágio, eu recebia R$900, então eu não tinha dinheiro para conseguir comprar a empresa. Então não aportei, essa é a primeira máxima. Mas entrando na Sucupira, eu recebi a proposta para entrar como gestor da fábrica. Então a ideia era a seguinte, né? Tinha o sócio fundador, ia entrar um sócio investidor e os dois eles entraram num acordo de me fazer uma proposta para que eu passasse a gerenciar a fábrica, porque o sócio investidor enxergava muito potencial no fundador para a construção de novos produtos, para empreender dentro da própria Sucupira, com novas linhas de produto. E para isso ele teria que sair das responsabilidades de gestão dele, porque ele não conseguia, ele não tinha tempo. Ele tinha que fazer tudo, fazia pagamento, cuidava da produção, fazia compra, fazia venda, então enfim, era inviável ele continuar.
e eu entraria para assumir essa posição. Então eu entrei já com a cabeça de, meu Deus, eu não vou entrar para ser um novo Marcelo, porque ele estava atolado com a operação. Se for para isso, não faz sentido, não tem projeção. Então eu entrei primeiro para organizar a casa. Não para ser como antes era quem estava na gestão da empresa, mas para estruturar todos os processos, estruturar a área de vendas, estruturar o financeiro. Profissionalizar essa área que estava deixando de lado. Profissionalizar a gestão da empresa como um todo. E eu já tinha os planos de ação porque eu tinha construído isso junto com o investidor. Eu até, por exemplo, teria queimado a língua se eu tivesse feito planos de ações que não fossem viáveis, né? Porque na realidade eu cheguei pro investidor, então, você tem que fazer isso aqui. Quem ia fazer isso aqui é você, vambora. Então meio que foi isso. A realidade foi essa. Eu paguei pelo que eu entreguei ali. E bem no começo, a gente chegou num acordo onde eu pedi cotas na empresa ao atingimento de metas. Isso a gente chama de um contrato de vesting. Então eu não tinha capacidade financeira para aportar. E aí eu cheguei para eles e falei, então, se a empresa hoje está num ponto A, se eu levar essa empresa para um ponto B, e nesse ponto A, entenda a organização interna, faturamento e margem de lucro. Então a empresa hoje, por exemplo, está desorganizada, não consegue entregar, está tendo problema de entrega, tem está com faturamento baixo e não está lucrando. E se essa empresa estiver organizada, faturando tanto e lucrando tanto, faz sentido ter parte disso? Porque dividir o que tinha, nem tinha o que dividir. De nada. E fazia sentido para eles também. Então eles ganhavam muito mais do que eu. Ganharia muito mais do que eu com esse processo. E foi assim que eu virei sócio da Sucupira. Ainda em 2021 foi quando eu assinei o contrato social e a gente atingiu a primeira meta de vesting. E aí a empresa já estava organizada, a gente construiu todo o PCP, organizou a produção. A empresa deu um salto no primeiro ano ali de 90 para 200 mil de faturamento, passou a lucrar e nisso eu tive meu primeiro vesting. Depois disso, eu vi que dava certo, que, poxa, eu consegui construir um patrimônio baseado em trabalho e ainda tinha muita margem de crescimento. Então, foi aí que eu fui fazendo esses programas de vesting, esses contratos de vesting, para chegar no percentual maior, porque é aquilo também. Eu queria me ver a longo prazo e eu realmente me enxergava a longo prazo na empresa. E nesse meio tempo, foi quando eu fui desenvolvendo o meu real know-how sobre gestão. Porque eu até falo... A Sucupira, para mim, hoje é um produto, poxa, em Brasília, todo mundo conhece. Estourado. É um produto maravilhoso, mas para você colocar um produto de 10 dias de validade, hoje, na época a gente deveria ter talvez uns 70, mas eu saí da Sucupira já atingindo a marca de 400, quase 400 pontos de venda. Para você ter um produto com 10 dias de validade em 400 pontos de venda, cara, você tem que ter um nível de gestão animal, assim. Então, ter gestão na Sucupira era uma premissa para o negócio sobreviver. Sim. Então, eu não trouxe um diferencial do Vitor para a Sucupira, porque eu já sabia sobre gestão, e estou fazendo com que a empresa fique algo, seja diferente. Não, a empresa precisava disso para sobreviver. E aí foi baseado nisso que, enfim, eu consegui as minhas cotas no vesting, a Sucupira passou já atingiu mais de $500 mil de faturamento. Então, até chegar no começo desse ano, que é a virada para a BMO, a empresa já estava num faturamento muito próximo disso. E nesse meio tempo, tendo já esse know-how de gestão, eu percebi, inclusive eu brincava, caramba, acho que se eu tivesse uma clínica, minha vida ia ser muito mais fácil, né? Porque eu recebia matéria-prima com 3 dias de validade, tinha que gerenciar uma produção com mais de 20 pessoas e soltar um produto com 10 dias de validade para 400 pontos de venda, com a cadeia totalmente refrigerada. O produto dura 10 dias ainda na geladeira. Coloca 2 dias esse produto fora da geladeira. Esquece. É natural, irmão. É isso aí que a galera compra achando que é natural, que bota na porta para segurar ali. Não é natural isso não. Tem algum veneninho aí. Então, nesse meio tempo, eu desenvolvi esse know-how e eu comecei a ajudar alguns amigos que eram do segmento de serviço. O primeiro foi um nutricionista, que tinha uma clínica, e depois já um primeiro médico. E eu percebi que existia uma dor que era além da Sucupira. Eu percebi que existia no segmento do empreendedorismo como um todo uma dor de gestão. Se eu sentasse na Sucupira nas reuniões com sócios, a gente sempre trabalhava, cara, como que eu faço para vender mais? Como que eu reduzo o custo? Como que eu melhoro a minha operação? Essas perguntas todo negócio tem que fazer. Então a gente falar sobre gestão, aquilo não era algo estritamente dentro da fábrica, não era peculiaridades de uma fábrica de suco. Não, na verdade, na fábrica de suco a gente precisava de ter isso muito além do que outros negócios. Eu percebi que tinha negócios que não falavam sobre isso. Foi aí que eu entendi a dor, principalmente do segmento médico. Então, aplicar o conhecimento de gestão em empresas que sobrevivem sem gestão,
eu percebi que, cara, eu poderia gerar muito mais valor para essas empresas. E foi aí que eu comecei os primeiros clientes da BMO, que foi... Os primeiros não eram clientes, eram amigos que eu fui ajudando, até que eu consegui desenvolver um produto que fizesse sentido para eles. E na época... Muito bom, muito bom. Acho que o que você está falando basicamente no primeiro momento, quando você teve esse sentimento de... Porque no início eu falei, né? Uma spin-off. Basicamente é você desmembrar, né? Um produto de um produto que já existe. Mas aí você fez uma spin-off não de um produto que já existe, mas de um conhecimento que você adquiriu no meio do caminho. E aí você entendeu que a premissa da spin-off é você conseguir ser replicável, né? A gente escutava isso hoje. É você conseguir pegar aquele conhecimento, aquele produto e replicar para diferentes situações. E aí você encontrou o melhor dos mundos. Você falou, cara, não só é replicável, como é replicável, todo mundo está precisando disso. E aí dali você também já mapeou um mercado, né? Que você falou, cara... Putz, se eu falar isso com o médico, o cara vai falar, eu tô faltando gestão, eu tô querendo saber como é que eu vou faturar mais e como que eu tenho uma maior margem de lucro. Aí eu acho que a coisa... E acontece muito isso, porque... E foi muito orgânico, eu não cheguei assim, cara, eu quero fazer um produto para o segmento médico. Não só segmento médico, para clínicas em geral. Foi muito orgânico, assim, eu fiz um primeiro trabalho, aí esse amigo me indicou para um colega... E aí eu conheci por acaso outra pessoa dentro de um grupo de empreendedores aqui de Brasília, a Moai, não sei se vocês conhecem. Sim. Então, aí conheci, aí já veio um outro cliente. E aí nisso, ajudando esses amigos, assim, ali eu tive o primeiro cliente, eu percebi, caramba, existe algo muito em comum aqui. E na realidade, quando eu olhei para o mercado, o que ofereciam, a gente via muito BPO por aí. E BPO é a terceirização do financeiro. Né? Business Process Outsourcing. Então, existiam muitos BPOs que entregavam... contabilidade, o cara entregava garantia o departamento financeiro. Então, o médico ali, a clínica não precisava mais se preocupar com agendamento de pagamento, categorização, relatório de fluxo de caixa, enfim, mais essa parte. Só que só isso não ia adiantar. Eu tinha um BPO na época da Sucupira. Só que a gente precisava ir um pouco além do que era só a garantir a movimentação financeira. Inclusive, foi daí que surgiu o conceito de BMO. BMO seria o Business Management Outsourcing, a terceirização da gestão do negócio, não só do financeiro. Então, a BMO nasceu ainda enquanto eu estava na Sucupira, e ela existe para gerenciar a gestão, fazer a gestão da gestão dos negócios. E hoje nós estamos com foco na parte de clínica. Então, é entregar e, na verdade, assumir a responsabilidade de garantir a gestão para fazer com que o médico possa focar no que ele foi formado para fazer. Os médicos infelizmente, eles não são formados para ser empreendedores. E a hora dele é muito cara para ele parar e aprender. E tem muitas empresas que até vendem isso. Então, hoje, para um médico solucionar o problema dele, ele tem que... Uma empresa oferece para ele mais um fardo de 20 horas de curso para poder aprender a fazer uma DRE. Meu irmão, o médico não vai fazer isso. Vai citar o nome da empresa? Não vou citar o nome da empresa. O cara faz cirurgia no cérebro, saca? Tipo, mas se botar uma DRE, ele vai falar, quê? É exatamente isso. Aonde tá aqui? Eu tenho alguns clientes que é justamente isso. Quando a gente para sentar e conversar sobre a parte técnica, ele começa me explicando como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Não, cara, porque aqui, aí o neurônio, aí a parte metabólica. Agora, quando... Cara, tu entende nada, é um nível de complexidade absurdo. Aí quando a gente vai falar sobre números, é uma coisa que dá um bug ali na cabeça deles. É interessante você falar isso, eu ia puxar isso. Eu acho que você, Vitor, viu um mercado que precisava tanto da área de medicina, assim, porque o médico, igual você falou, o médico ele tá ali na faculdade, ele aprende tudo sobre o corpo humano, mas ele não aprende a gerir um negócio como você aprendeu desde a faculdade, ou como as outras pessoas que nem fazem faculdade vão pro jogo e aprendem, né? E como eu tenho familiares próximos, primos, eu tenho 5 primos médicos. Então, olha só, leads. já tem uns leads aí. E eu vejo meus primos falando assim, alguns fizeram medicina, não foi por amor não, foi por dinheiro. Tem 5, aí um dos 5 já falou isso pra mim. E eles já comentaram, e esse comentou pra mim, não, mano, médico não ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é o dono da clínica. E é interessante ver a mentalidade do meu primo e atrelar você. Que assim, se o médico não ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é o dono da clínica, só que muitos desses donos da clínica são médicos. Então, como que o médico vai ter uma clínica, sendo que não tem uma gestão dessa?
aí aparece o seu trabalho. Por isso que eu acho que o seu trabalho tem, tipo assim, tem mais gente procurando. Acho que você vai chegar um momento que não vai conseguir atender todo mundo. Você não vai ter mão assim pra atender todo mundo, eu acho. Vai chegar um momento que o Vitor, a empresa do Vitor não vai conseguir atender todo mundo, porque é um mercado, acho que tá sangrando muito, assim, por necessidade de ter uma pessoa que fala, não, você tem que ir por esse caminho, se você fizer assim vai dar errado, porque o médico ele não aprendeu a fazer isso. E eu queria saber como que você chega pro médico, pra um doutor, fala assim, então, doutor, você é médico, você é inteligente, você sabe tudo. Literalmente, se eu tiver com dor de cabeça, eu não sei nem qual remédio eu vou tomar. Mas você não sabe fazer uma coisa simples da sua empresa, que é para ter uma empresa. Como que você chega no médico, no doutor, que tem uma clínica, e fala que ele precisa de uma gestão, assim? Queria saber qual a sua abordagem com os médicos. Oh, não, show. Cara, quando a gente chega em um contato com uma clínica, um primeiro contato... Até nem isso, eu sou péssimo em rodar essas metodologias de venda, assim. Eu sou mais prático. Normalmente a gente começa a conversar e a maior parte dos médicos, eles entram num nível onde eles não estão conscientes do problema que ele tem. Então a gente tem que ainda conscientizar ele sobre o problema. Não adianta eu chegar e apresentar já a solução para ele. Tem que falar que ele tem um problema. Primeiro ele tem que se conscientizar sobre o problema, depois ele vai se conscientizar que a solução resolve aquele problema, aí sim eu poderia vir fazer uma oferta para ele. Mas normalmente o contato inicial é uma conversa onde a gente vai fazer algumas perguntas para ele sobre a gestão do negócio. Por exemplo, tem clínicas que não têm ainda clareza sobre o quanto elas faturam, nem esse controle, às vezes confunde, quanto que você recebe? Não, eu vendo tanto. E confunde o que vende com o que recebe no mês, com o que vai para PF. Porque, por exemplo, se eu faço uma venda em 12 vezes no cartão, né, vai receber mensalmente. Então tem que ter isso bem discriminado. Então, normalmente eu vou fazendo perguntas para poder provocar essa conscientização do médico. Ele tem que saber quanto ele vende, ele tem que conseguir acompanhar isso, ele precisa de saber qual a margem de lucro dele, ele precisa de saber se o que ele tira hoje é saudável ou não para a empresa. E aí são perguntas que eu falo, por exemplo, você está satisfeito hoje com o que você recebe? Uhum. Normalmente ele não vai estar satisfeito. E você sabe quais são os caminhos para você conseguir tirar mais? O quanto que você pode tirar da sua empresa? São perguntas que o empresário tem que saber responder. E normalmente eles não conseguem. E a BMO entra justamente para isso. Para dar essa clareza e essa tranquilidade. Primeiro, de que a parte chata, que é a parte financeira, para eles, né? É a parte que eu amo. A parte chata para mim é analisar um exame. Mas que a gente vai estar cuidando disso a partir de agora. E entregar essas clarezas, como por exemplo, aí vem um exemplo prático que eu acho que pega quase todas as clínicas. Normalmente uma clínica tem uma agência de marketing que faz o marketing dela. E aí vamos supor que uma agência de marketing cobre R$5.000 por mês dessa clínica para estar fazendo ali movimentação, enfim, social media, etc. Essa agência de marketing, para que ela se pague, muitas das vezes ela chega, por exemplo, uma clínica vende R$100.000, está pagando R$5.000 para a agência de marketing, passa a vender 105 mil, vai achar, o marketing me trouxe 5 mil a mais de venda, está se pagando. Não está se pagando. Para que esse marketing se pague, exatamente, a gente precisa ter noção de um indicador que chama margem de contribuição. Que é o quê? É o percentual que me sobra para pagar os custos fixos da empresa. Então eu vou pegar o que eu vendi, vou abater imposto, vou abater comissionamento de time comercial, vou abater taxa de cartão, vou abater os custos direto, impulsionamento de marketing, é o que me sobra para pagar o custo fixo e ter lucro. Por exemplo, se uma agência de marketing hoje me cobra 5 mil e eu tenho uma clínica que tem 50% de margem de contribuição, para que o marketing se pague, ele vai ter que trazer 5 mil dividido por 50%. Então, R$10.000 de venda. Aí, beleza, aí eu estou numa clínica dessa como cliente. Vem um marketing e fala, vou cobrar de vocês R$5.000. No primeiro mês, eles trazem R$5.000 de venda a mais. Aí ele falou, se pagou? Não, nem se pagou. Quando eles trouxerem R$10.000 de venda, a gente vai chegar, agora vocês se pagaram, não trouxeram R$1 de lucro pra gente ainda. Então a gente consegue, com indicadores claros, a gente consegue até conseguir controlar, parametrizar, fazer gestão sobre fornecedores como o marketing, por exemplo, entendeu? Então tomar decisões de investimento, tomar decisões sobre aumentar ou reduzir custo, não tem que ser uma incógnita. Você tem que saber com clareza o quanto você vai ter que vender para se pagar, qual o impacto de aumentar o custo, qual o impacto de reduzir, qual o impacto de aumentar o que você recebe, o quanto um médico pode receber, por exemplo, em percentual sobre aquilo que ele faz. Então, tudo isso entra no que a gente chama de uma estrutura financeira, que é o que todas as clínicas têm que ter. Deve ter aí nesse meio também uma parte que você vai mensurar
o que vai garantir a empresa se manter respirando, né? Porque muitos empresários, por vezes, consideram que entrou 1.000, paguei os custos, paguei imposto, sobrou 100 é meu. E a sobrevivência da empresa, sabe? A gordura de segurança. Mas não, isso aqui ainda tem a parte da empresa, porque ela é uma entidade que ela tem que sobreviver independente do empreendedor. É algo que eu vejo acontecendo o tempo todo e que muitas vezes é o que falha. Porque no menor sinal de chuva, o empreendedor fala, a empresa não tem nada, eu tenho que aportar. E se ele não está pronto, é pior ainda. Você vê cenários. Mas eu queria dar uma baixada no nível e fazer uma pergunta que possivelmente... Depois que você adquire bastante conhecimento, eu sei que isso fica muito fácil. A Bíblia diz isso, né? Tipo, conhecimento liberta. Mas a gente está falando aqui de um podcast onde somos jovens e a minha pergunta é mais direcionada nesse sentido, que é quando você vai para clínicas, eu imagino que ou você está pegando outros jovens, é normal os médicos saírem da faculdade e alguns já entrarem, mas é muito mais comum você abrir um cara que já está lá, já tem um tempo. Sim. É um senhor, 60 anos de idade, 60, doutor, 50. Anda de Mercedes. É um cara que assim, ele já achou alguma forma. E como que é essa receptividade, então, do cara ver um cara jovem acelerando pra cima dele, falando, então, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro. Literalmente botando o dedo na ferida dele. Ele não tem argumentação para dizer o contrário, porque ele sabe que você está certo. Mas como que você vê essa situação de mercado? Não digo nem do seu negócio especificamente. É como que você veria, e a minha pergunta é mais direcionada nesse sentido. Ou que você poderia dizer que você passou e resolveu, encontrou a solução para não sofrer com a barreira jovem. Cara, o cara não me olhar e falar assim, cara, eu sou jovem, é um moleque, velho. Ele não deve estar tão certo. Acho que de todas as pessoas que a gente trouxe aqui pro podcast, é uma pessoa que, tirando o Gabriel também, é uma pessoa que é jovem, tem muito conhecimento e está em contato com a outra pessoa que tem muito conhecimento, mas tem uma idade muito mais avançada. Então, acho que essa pergunta do Lucas, eu acho que isso atinge alguma dor das pessoas que assistem esse podcast. E acaba que você não sabe quem é seu cliente, né? E é por isso que é a minha pergunta. Não, total. Cara, para te responder, eu volto até para Sucupira, porque eu entro na Sucupira, tinha 21 anos, e aí eu entro numa empresa para gerenciar. E eu tinha funcionários que tinham mais do que 10 anos, tinham 10 anos a mais do que eu, não só a mais, mas, por exemplo, eu estava na empresa há 8 anos. Eu cheguei a escutar num primeiro momento, pô, o que esse moleque chegou agora tá querendo me mandar fazer aqui, entendeu? E aí eu percebi e foi a virada de jogo para mim. Cara, se eu quero que as pessoas me escutem, se eu quero ter valor para as pessoas, na Sucupira aqui eu vou ter que ser a pessoa que mais sabe. Eu vou ter que ter, a minha autoridade vai ser pelo meu repertório. Eu vou ser a pessoa que vai resolver tudo aqui. E eu passei um tempo, logo quando eu entrei, antes de fato estar como gestor e depois sócio da empresa, eu fui para produção. Eu fui supervisor de produção, eu aprendi a fazer tudo. Eu tinha que saber fazer suco, eu precisava de manjar de elétrica, estourava um cano, eu precisava de saber o que fazer. Então, na parte operacional, eu precisava de dominar as coisas. Porque a partir do momento que tinha um problema e eu conseguia resolver esse problema, as pessoas viam em mim uma certa credibilidade. Então, assim, eu consegui ter o meu respeito e a credibilidade dentro da Sucupira. Então, isso para mim foi um movimento que me amadureceu muito. Já na empresa Júnior, a gente também sofria muito com isso, porque eram jovens que estavam ali resolvendo problemas de empresas, envolvia sonhos de pessoas, a gente via empresa às vezes quase falindo, um pai de família que tem 3, 4 filhos, está confiando na gente para resolver o problema da empresa que leva a comida para casa dele, então isso é muito sério. Então a gente precisa de tomar isso com um nível de seriedade que pede. Postura. Primeiro, em relação à própria postura em si, a forma com que eu me visto, ela tem que ser diferente. Um cara que tem 40 anos, se ele chega num ambiente, ele por si só já passa um respeito pela fisionomia dele. Se você não passa, você vai ter que encontrar ferramentas para isso. A forma com que você veste é uma delas. Então, mantém bem vestido, postura. Por exemplo, autocuidado. Uma pessoa que tem 40 anos entra numa sala e faz uma brincadeira é diferente do que um moleque de 21 vem e faz a mesma brincadeira. O olhar é outro. Então, isso não existe. A gente tinha que cortar. E foi assim que eu consegui ir construindo esse porte dentro da Sucupira. Inclusive, ao início da BMO, eu já tinha isso como uma tranquilidade. Então, lidar com os médicos, para mim, não era algo tão difícil.
Acho que o próprio colégio militar forma a gente bastante nisso, porque desde de criança a gente aprende a entender o que é disciplina e o que é autoridade. Então isso já é importante, eu tenho que tratar o outro com respeito. Então isso para mim não foi uma dificuldade. Não chegar e chamar um médico de senhor, doutor, para mim isso é algo muito normal. Eu chamo meus pais de senhor sempre. É senhora e senhor, isso não é tão comum, mas para mim é algo normal. Vem da educação ali. Exatamente. E quando eu decidi sair da Sucupira, no começo desse ano, para focar totalmente na BMO, esse ponto para mim foi algo que eu carrego e eu sempre me lembro. Então eu vou para uma reunião na BMO hoje em alguma clínica para conversar com o médico, eu não sai natural assim. De fato eu tô ali, eu entendo o valor que eu entrego pro médico, trato ele com respeito e tento buscar que a minha autoridade venha no conhecimento. Então não é chegar, eu não vou me impor fisicamente nesse caso, né? Não, mas ele tem um problema e eu sei qual é o problema dele, eu conscientizo ele sobre o problema e a gente vai tratar de forma madura, né? Então, entender que eu estou lidando com sonhos de outras pessoas, eu estou lidando com uma pessoa e com uma empresa que, cara, quantas famílias não se alimentam por isso aqui? Sim. E aí a gente vai entendendo o que é assumir de fato responsabilidade. Uhum. E aí, pô, depois que eu noivei, isso foi um ponto que veio mais forte, assim, sabe? Então, tipo, eu sempre deixei muito claro que... Sempre foi muito claro pra mim, cara, que o meu sonho, cara, é eu ser pai, sacou? Tipo, pra mim isso é um objetivo de vida. Então, tudo que eu faço hoje, quando eu penso, caraca, imagina se meu filho estivesse me olhando. Tô acordando aqui, pô, bateu o despertador, não vou acordar. Pô, imagina se eu tenho um filho, ele tá vendo o pai dele não acordando. Como é que vai ser a educação desse moleque? Então, eu tento trazer isso muito pra minha rotina. Então, tô indo pro trabalho, às vezes eu tenho que fazer coisas que eu não quero fazer. Tem um amigo que fala, cara, quem faz o que quer é criança, o homem faz o que precisa ser feito. De fato, é isso. Então a gente tem que trazer isso pra rotina. Isso já gera um nível de maturidade. Sim, total. Acho que o nível de maturidade que a gente encontra nas respostas que a gente queria ouvir, né? A gente pensa quando a gente traz uma pessoa que a gente quer ouvir, isso é um nível de maturidade que não condiz com a idade, né? Que é... Sim. E isso o Vitor falou muito bem, que uma vez a gente encontrou com uma pessoa que ela falou, cara, se eu tiver um dinheiro para investir em vocês e uma pessoa que é muito pior que vocês, mas ela tem 50 anos de idade, eu vou investir na pessoa que tem 50 anos de idade. Uhum. E é claro. E isso encontra até em outros aspectos. Sim. Trazendo o que você muitas vezes fala, pô. O cara chegar nele e falar assim, mano, por que eu vou investir num cara que é preto ou vou investir num cara que é branco? Saca? Aí a gente entra num outro viés que ainda existe, a gente não pode... Mas a gente consegue... Eu quero falar isso pra gente puxar, porque não existe desculpa, tá ligado? Sim. É chegar e apresentar e fazer o que tem feito. Exato. Você tem essa dificuldade, mas você sabe contornar ela, se vestindo, se portando do jeito certo, se vestindo do jeito certo, falando da maneira correta, respeitando, se mantendo mais sério, porque o Vitor que eu conheço jogando futebol, eu tenho certeza que não é o Vitor que vai lá pra clínica. Então é realmente você vestir uma capa ali e falar assim, cara, agora é meu momento de trabalhar, é o momento que eu vou fazer as coisas que tem que ser feitas, eu vou fazer com seriedade. Ô Vitão, tem uma coisa que você falou só que eu acho que você esqueceu de colocar a palavra infelizmente. Mas falar, o nível de maturidade que você tem pela sua idade, infelizmente, hoje em dia não condiz com a idade. Mas se você voltar pra trás, cara, os nossos pais, os seus avós com 25 anos, cara, com 25 anos os caras estavam casados, com filhos, trabalhando, sustentando família. Hoje em dia tem cara aí com 30 anos em casa assistindo Netflix e não fazendo porra nenhuma. Então, tipo assim, acho que a gente tá num momento que ser fora da média não precisa de muito, né? A gente falava, um cara que acorda na hora, trabalha, faz o que tem que ser feito, toma banho, sacou? O cara toma banho. Não é imoral, já é uma pessoa fora da curva. Exatamente. Eu lembro, cara, exatamente assim. E a minha pergunta foi proposital, tá, Vitor? Eu gosto de jogar a galera nessa. Eu tô te entendendo. Porque eu vivi muito isso. Qualquer dia a gente senta pra trocar uma ideia de como é que foi a minha história. Mas eu lembro de infinitos exemplos, gente. Assim, contar dois aqui pra vocês, só pra vocês terem noção do quanto que isso que o Vitor falou, ele assim, é a regra do jogo. A gente conversou aqui uma vez, Elias veio aqui, Gabriel, o Alemão veio aqui, os meninos da outra clínica lá. A Raiz. Enfim. O Don't Class. O Don't Class. Veio gente aqui e é unânime. Todo mundo, a gente fez a seguinte pergunta. Cara, qual que foi a dificuldade com a família? A família aceitar você enquanto empresário. E aí, eu não quero voltar nessa pergunta, mas eu tô falando disso para dizer que, particularmente comigo, aconteceu uma situação, óbvio,
os anos se passam, as pessoas veem, chega uma hora que elas entendem, elas falam, não, peraí, o cara se veste diferente, ele tem um comportamento diferente, ele fala diferente, ele respeita o negócio dele, ele não deixa que as pessoas tratem ele diferente. Mais uma vez eu tinha que ir a Goiânia fazer uma apresentação. E aí eu falei assim, pô, cara, eu vou chegar lá, era com o prefeito de Goiânia, eu vou chegar lá, cara, e, pô, uma tensão e tal, nunca tinha ido, velho. Ia falar com o prefeito. Aí eu falei, pô... E aí eu tinha decidido que ia de carro. Aí eu falei assim, tio, dirige pra mim. Meu tio Léo, ele gosta de dirigir e tal. Ele falou, tio, me leva, pô. Aí ele, não, claro, pô, aí, tranquilão pra mim, aposentado já, sub e tal. Subão. Subão. Aí falou, velho, vou demais. Eu falei, pô, beleza, fui com meu tio e tal, cheguei lá, dei uma aula, velho. Assim, fiz a apresentação que pra mim era um negócio, tipo, eu me preparei pra isso. Depois eu ouvi de várias pessoas que meu tio comentou assim, falou, caraca, eu não sabia, velho. Assim, eu sempre vi o Lucas criança, que eu carreguei no colo. O Lucas, cara, aí as pessoas falaram de coisas... Aquele Lucas eu não conhecia, né? As pessoas falaram de coisas que ele falou pras pessoas, que eu falei assim, ah, é? É mesmo, velho, é isso. Você tava falando de mim, e isso vai muito da percepção... Só que as pessoas também não podem esquecer, eu acho que essa que é a tua mensagem aqui, de esquecer do quanto isso é mais difícil pra gente. Sim. Só que não é um difícil de executar, é um difícil de disciplina. É um difícil de você saber que você tem que correr na frente, porque correr atrás não dá, você é o mais novo, os caras já chegaram onde eles já chegaram. Então assim, corre na frente, negão. Corre na frente. Eu lembro que nessa mesma ida da Goiânia, eu ia fazer uma outra apresentação para o secretário de tecnologia da prefeitura de Goiânia. E aí, cara, eu sou no nível... Até hoje eu sou assim. Cara, eu tenho que, sei lá, vou conhecer o Vitor. Vou fazer uma apresentação do meu produto pro Vitor. E eu vendo software. E aí eu faço assim, cara, Google. Boto o nome do Vitor inteiro. Vou no LinkedIn do Vitor. Velho, eu chego na frente do Vitor sabendo que ele gosta de beber à noite na sexta. E aí no meio da minha... Na quinta, é mentira. É mentira. E aí assim, isso foi muito difícil pra mim, cara. Porque enquanto tava todo mundo que ia pra aquela reunião no dia seguinte dormindo, eu tava... Estudando sobre... Cara, quem é o cara que eu vou poder usar um gatilho pra poder convencer ele pra ele falar... Sério, tu gosta disso? Não, eu quero você pra perto. Aí o outro fala, não, esse aqui é o cara cético, então ele gosta de coisa teórica e tal. E aí o outro exemplo... Esse é um exemplo, né, que eu queria deixar, que tipo assim, a gente tem que correr muito mais na frente, enquanto jovem, pra ganhar o mercado, cara, pra literalmente facilitar todas essas barreiras. Porque o que acontecia no início, enquanto eu não tinha entendido isso, é que, pasmem, a gente teve que convidar um parceiro, que ele era grande, do cabelo grisalho, respeitado no mercado, pra andar comigo no início. Até eu entender que, enquanto eu não fosse o cara que mais sabia na sala, as pessoas não iam querer me ouvir. E aí, assim, chegou um momento que ele ia, e aí era engraçado, que eu chegava numa mesa assim, cheio de gente e tal. Eu lembro até hoje, fui num ministério, não vou falar qual, mas fui no ministério fazer uma apresentação e tal. Cheguei, a mesa cheia, aí eu sentei na mesa, tipo assim, sentei aqui, e ele sentou aí, esse cara que andava comigo. E as pessoas todas viradas pra ele. Todas. Tipo assim, eu não sei o que esse menino veio fazer aqui, mas você certamente veio trazer alguma coisa que é da NASA. E aí eu já percebia, saca? Tipo, as pessoas... Sabe, tu tá sentado aqui, aí tem uma pessoa que o cara faz assim, ó. Aí, pô, mas eu vou participar da reunião. Aí eu ficava com essas nóis e tal. E aí, era batata, assim. Aquele livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos... Eu li ele e entendi a regra do jogo. Eu falei, cara, agora ele vai falar que... Ele se apresentava, ele falava, não, meu nome é fulano de tal, eu vim aqui trazer o produto. E aí quando ele falava o produto, eu falei, agora ele vai falar o meu nome e as pessoas vão perceber que eu tô na sala. E dessa hora eu tenho 90 segundos pra todo mundo. Só que assim, eu já vinha ralando do dia anterior, eu sabia o nome e o sobrenome da galera, eu sabia do meu produto. Era um show mesmo que eu dava. Inclusive eu brinco com o meu sócio. Ele fala assim, cara, vai lá e dá o show. Porque assim, eu falava de coisas que nem o cara sabia que ele tinha problema. Cara, você não tá com problema disso? A auditoria não veio aqui, não falou isso. Aí o cara ficava assim, cara,
como assim, velho? Como que você sabe? Esse arquivo era confidencial, só tinha uma amostragem na internet toda. Ah, cara, me preparei. E aí, naquele momento, o cara passava a palavra pra mim e todo aquele conhecimento, todo aquele esforço que eu usei faziam as pessoas ignorar esse cara no final das contas e pedirem meu telefone. E tanto de... Eu vendia um software, eu vendo um software que era para resolver um problema do órgão. E aí, basicamente, o que é o software? Eu peguei uma lei e consegui sistematizar ela. Eu consegui transformar, fazer o software estar em conformidade com a lei, de tal forma que o cara não precisava mais se preocupar se ele ia estar aderente à lei ou não. Se ele tivesse meu software, ele ia estar aderente à lei. Mas eu cansei de terminar a reunião e o cara falou assim, então, eu não quero o seu software, eu quero você. Porque se eu tiver o software, eu ainda vou ter que aprender, eu vou ter que usar o software. Se eu tiver você faz isso. E aí eu falei assim, cara, então não vai rolar e tal, tô tocando minha vida e tal. Mas muito por conta disso que o Vitor tava falando, que é a forma como eu me vesti. Então assim, só trabalho de terno, cara. Assim, hoje eu pedi, pelo amor de Deus, pro Vitor, cara, deixa eu tirar o terno, por favor. A gente foi na casa dele, fomos lá em casa e tal. Mas a forma como eu me visto, a forma como eu falo, o tanto de conhecimento que eu tenho. E é isso que você falou, que sim, eu me senti, eu falei, caraca, então não era só comigo. Isso é interessante falar também, que passou um assunto, eu ia comentar, só que passou o assunto, dessa forma de se vestir, de se portar, você contou a história, né? Chegou num momento na Sucupira que o cara falou assim, que era viável chegar com ele numa proposta e falar assim, cara, se eu levar a sua empresa do ponto A até o ponto B, quando eu chegar no ponto B, eu quero uma porcentagem disso. E o cara entendeu, falou assim, cara, é melhor ter o pouco de muito, ter menos de muito do que ter nada. E ele muito chegou de nada. Muito de nada. Exatamente. Ele chegou a abrir mão desse muito de nada, que não era nada, pra dar pra uma pessoa de 21 anos na época, 22 anos na época. Isso é de 2000, né? Hoje tem, sei lá, 23, 24. 23,5. 23,5. Já noivado e isso passando um monte de respeito. Então, acho que vai muito disso. E pra fechar, aqui o papo foi muito bom hoje, mas pra fechar, antes de fechar também eu queria fazer um adendo, pô. Você aí que é médico, tá com sua clínica sangrando, pô, chama lá o Vitor lá, o arroba é Vitor o quê? Arroba BMO Gestão. O cara nem dá mais o nome dele. Nem dá o nome dele. BMO o negócio. Mas o Instagram pessoal dele é Vitor.Ferreira? É Vitor Ferreira S. Vitor Ferreira S. Aquele lá já desbloqueou, né? Mano, eu tinha sido hackeado, agora o pai voltou. Então lá no Instagram pessoal dele também tem na bio tem a BMO, que vai fazer a sua gestão aí da sua clínica que não tá conseguindo respirar. Tem um ponto importante, quando você falou sobre... normalmente você vai vender um produto, né? E aí você foi vender um software e eles queriam que você... Não só o software, né? Mas a resolução a partir do software que viesse de você. Quero você também. Isso veio... Quando você falou isso, eu lembrei muito no momento de concepção da empresa. Porque eu até até corrigi o Vitor quando ele falou, a sua empresa de consultoria. Não, na verdade a gente não é uma consultoria, justamente porque eu percebo que as consultorias, elas normalmente entregam um produto e esse produto ele vai ser engavetado depois. Acontece muito, a gente já cansou de entregar produtos na época da consultoria, onde a gente fazia um mapeamento, fazia uma planilha, uma ferramenta que depois o profissional não usava. E aí a gente não conseguia gerar o valor que o produto tinha porque o empresário não dava continuidade. E a assessoria ela vem justamente para quebrar esse paradigma, né? Então eu chego, por exemplo, com uma clínica, vou resolver o problema da sua gestão e eu não vou te vender uma solução. Não, eu quero de fato que você terceirize isso e não se preocupe mais porque quem vai fazer isso sou eu. Então a gente assume a responsabilidade de fazer a gestão de toda a controladoria da clínica, porque se eu fosse também colocar todo o pool de ferramentas para um médico fazer, ele não ia ter tempo. E de fato o tempo que ele ganha atendendo rende muito mais do que... E na largada você consegue montar um novo modelo de negócio mais sustentável, né? Exatamente. Porque o cara vai precisar daquilo. Assim, depois que o cara recebe a consultoria, o cara que gostou muito do negócio, uns 3 meses ele consegue ainda se respirar, mas se ele não mantiver, 3 meses depois ele tá pior, de repente. E o legal, cara, é que esse modelo de negócio eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou ver outras empresas vendendo BMO. Porque BPO é um modelo de negócio, hoje a pesquisa BPO no Google vai ter 50 empresas de Brasília que vendem BPO. Agora, BMO, a terceirização dessa gestão enquanto controladoria, cara, isso ainda não tem. Mas um case de sucesso para mim
é que eu comece a ver outras empresas não fornecendo só a terceirização financeira, mas a gestão do negócio. Então, por exemplo, quando a gente fala de terceirizar a gestão, né, um ponto que é crucial, quando a gente vai apurar o resultado de uma empresa, vai apurar uma precificação, cara, a gente tem um trabalho gigantesco de implantação, de, por exemplo, chegar nos procedimentos que uma clínica faz e mapear toda a ficha técnica. Todos os insumos que vão em cada um dos procedimentos que ela faz para que a gente chegue no custo final. É um baita trabalho que a gente tem que fazer. Mas sem isso, eu não consigo apurar, por exemplo, uma DRE com confiabilidade. Então, se eu chegar e só ver o que saiu da conta, não, eu preciso saber se o modelo de negócio é rentável. Para isso, eu tenho que saber o que ele vende, qual que é o custo unitário de cada uma das coisas que ele vende. Aí eu consigo falar de precificação, avaliar a margem e, de fato, construir um panorama onde o nosso planejamento vai ser baseado em premissas reais. Porque tem muita consultoria que vende por aí. Por exemplo, vocês hoje têm uma empresa e essa empresa fatura 100 mil. Qual que é a sua meta? É vender 1 milhão em 12 meses? Ah, tá. Então isso vira o seu planejamento estratégico, uma meta arbitrada. O que eles fazem? De 100 para 1 milhão, vamos fazer uma regressão linear e trazer uma taxa de crescimento exponencial. Vendem-se isso como planejamento estratégico. Para mim, isso poderia ser uma questão do Enem. Isso é matemática, não é gestão. Quanto que custa crescer? Qual que está o seu custo de aquisição de cliente? Por exemplo, se impulsionar marketing, qual que é o seu custo por lead? Qual a sua taxa de conversão? Em qual etapa do funil você está perdendo mais cliente? Onde a gente tem que atuar, por exemplo, tem empresa que a gente chegou e percebeu que para melhorar a venda a gente teria que melhorar uma etapa específica do funil. O vendedor parou de mandar mensagem e começou a ligar. Aumentou a conversão do funil, abaixou o custo de aquisição de cliente. Pelo mesmo investimento a gente aumenta o faturamento. E outra coisa, por exemplo, qual que é a capacidade produtiva? Às vezes uma clínica, uma empresa nem consegue faturar 1 milhão com o custo fixo que tem. Vai ter que fazer alterações no custo fixo. Então tudo isso tem que estar muito alinhado para que uma empresa possa chegar e crescer com sustentabilidade. Então, quando a gente fala de, terceirizar a gestão, é terceirizar isso. É pensar de forma que o seu negócio seja previsível. É isso que a gente faz, entendeu? Não sei se você chegou a acompanhar, possivelmente sim, mas o governo, no ano 2021, 22, se eu não me engano, eles publicaram um edital, que foi maior alvoroço na Esplanada. O que aconteceu? Eles fizeram uma proposição do governo digital. E assim, a gente está falando do maior órgão do país, organismo do país, ser digital. Onde, assim, é normal você encontrar tiazinha trabalhando em órgão público rodando aquela folha de papel com álcool, saca? É normal, assim, você vai no ministério e você vai ver isso. E aí os caras estão falando, não, agora vai ser tudo digital e tal. E vamos propor o GovBR, e aí começaram essas... Sinistro. E aí nesse edital ele foi totalmente um elefante branco no meio de quem acompanha editais de licitação. Basicamente o governo ia fazer contratação de pessoas. E todos eram em torno de uns 70, 80 postos. Todos os postos eram de gestão. E a proposição do edital era que eles iam fazer equipes de gestão para digitalizar o órgão. Então os caras iam montar uma equipe, a gente vai pra onde? É tipo guerra mesmo, cara. Cara, beleza, então agora a gente vai pro órgão X. Aí eles chegavam com toda a equipe de gestão, que era basicamente uma proposição dessa. O cara chegava com a lista de projeto, gerente de projeto, PO, analista de requisito. Tinha BI também? BI, cara, o cara chegava com tudo. Aí vinha e... Por quê? Porque eles entenderam que, de alguma forma, só se eles primeiro fizessem esse trabalho, eles iam conseguir digitalizar a administração pública. E aí, óbvio, né? Assim, primeiro que não deu certo. Porque a gente tá falando da administração pública, assim. O cara chegou lá e falou pra tiazinha, então, agora não tem mais papel. Tá aqui, ó. A gente vai fazer o processo desse jeito, a tia. Tá bom. E ia voltar fazendo papel. Mas, olha que interessante. 2024, eu tenho... Vamos botar que foi em 2020. No intervalo de 4 anos, cara. A gente estava iniciando aqui, antes de começar o podcast, falando que a gente tem um sistema hoje, que é o GovBR, que tem mais informação da minha vida que eu sabia que existia. Que você tem. Eu sabia que tem, exatamente. E a gente está falando de um processo que não deu certo na sua plenitude. Os caras tentaram implementar um modelo de BMO, assim, mais ou menos. Não deu certo, mas gerou um resultado gigantesco, assim. O mínimo de processo que eles conseguiram configurar, o mínimo de gestão que eles conseguiram trazer, o mínimo de digitalização que eles conseguiram trazer e inovação que eles conseguiram trazer para a administração. Hoje a gente senta
numa mesa e falava, velho, os caras conseguiram construir um negócio massa pra caramba. Isso sem falar de IA, né? Porque... Nossa, a gente nem entrou aí. Nem entrou aí, irmão. Nem entrou aí. Mas assim, reforçando o que você disse, assim, eu também estou nessa expectativa, eu quero chegar nesse momento, tenho uma empresa e posso dizer, cara, a parte de você garantir o funcionamento de toda a minha fábrica com a gestão cadenciada, sabe? As coisas acontecendo no momento certo, você respeitando os processos. Normalmente, eu sou o cara do comercial, eu já chego quebrando o processo. Não, vamos direto pro negócio, porque eu quero fazer o dinheiro entrar, eu quero fechar o contrato. E aquele organismo todo respirar o BMO, o que o BMO entrega, é algo muito difícil. E o que eu vejo muito é a facilidade, né? Porque, por exemplo, você abrir o seu celular, você abrir um BI no seu celular que tem ali, cara, quanto que eu já vendi? Quanto que eu já tive de lucro? Eu tenho cliente que, juro, chega, por exemplo, determinado momento do mês que ele começa a planejar o mês seguinte da vida pessoal deles, um específico que acabou de fazer a reforma do quarto do filho que nasceu, cara, o orçamento da vida pessoal, pô, esse mês, quanto que a gente já gerou? Quanto que eu já tenho a receber pelo repasse que eu tenho? Eu tenho aqui tantos mil. Então a gente já consegue se comprometer financeiramente para comprar tantas coisas parceladas. Então, cara, isso sim, o cara tá mexendo na vida pessoal, tá mexendo no sonho. Mas esse é o ponto. Quando a gente fala, ele tá arrumando a sua vida. Quando a gente fala sobre propósito mesmo, né? De fato, existe um nível de endividamento médico muito grande. Sim. E a gente quer, uma das nossas metas é conseguir diminuir os médicos que hoje estão em falência, endividados. E a gente começa esse trabalho pela PJ. Então, organizando a PJ, esse cara consegue se organizar melhor na PF e aí as coisas vão melhorando, vão se ajustando. Eu acho que eu vou ter que mandar esse podcast aqui pros meus primos todos. O médico. A opinião deles, caso eles queiram ganhar mais e ter um negócio sustentável, eles podem... Momento pitch. Pode falar, vai conversar aí. Conversa os médicos. Não, a gente pode conversar para ver se eles estão prontos para acessar o nosso produto. Para finalizar, Vitão, foi muito bom te ter aqui. Para finalizar, a gente só faz uma pergunta aqui, que como a gente está se tratando com pessoas jovens que estão empreendendo, estão solucionando problemas das pessoas, a gente gostaria de ver que esse problema vai ser solucionado até acabar, né? Eu faço sempre a pergunta final e eu quero que você responda assim do fundo do coração. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode embolar tudo aí, fica à vontade. É a seguinte pergunta: como você se vê daqui em 5 anos? E se Deus quiser, a gente estiver aqui daqui 5 anos, você vir falar assim, pô, tá realizado aquele sonho que eu tinha, sei lá, ir pra tal cidade, ou minha empresa tá do tal jeito. Então a pergunta é, como você se vê daqui 5 anos? Boa, primeiro que não vai ser nessa hora, porque eu casado, se eu já tiver uns 3 filhos, tá ótimo. Não vou estar aqui 10 horas da noite. Cara, mas eu acho que a primeira coisa, eu responderia essa pergunta olhando pra minha vida pessoal. Eu pretendo já tá na frente da minha família, com certeza. E trazendo um pouco do que a BMO tem para entregar, a gente já vai estar ajudando médicos do Brasil inteiro a estarem em uma situação melhor, com certeza. Top. Pergunta Tramontina. Tramontina. Então é isso, irmão. Muito obrigado mais uma vez por ter comparecido aí. Foi um prazer ter aqui. Foi uma aula para mim, para vocês aí de casa. Tenho certeza que foi uma aula. Valeu, Lucas, pela presença. Eu que agradeço de novo, Vitinho. Cara, sim, muito bom mesmo, Vitor. Muito bom, assim. A gente teve uma visão diferente. O Evolts Rica, eu costumo dizer, o Rica é dessa riqueza que está dentro da gente, que é jovem, que está desbravando a mata, que está entendendo como é que o business acontece. E perceber que existem outras pessoas, que é o que o Evolts tem trago para mim. Que outras pessoas estão conseguindo enxergar a regra do jogo, cara, para mim tem sido assim, como é que fala? Tem me trago um conforto. Porque por muito tempo eu falei assim, caraca, eu tô nessa sozinho, velho. É normal eu sentar pra almoçar com um cara de 40, 50 anos e aprende muito nessa hora, você tem muita sugada daquelas pessoas. Mas eu, por vezes, eu acho que foi disso que saiu aí o Evolts Rica, me dar a oportunidade de me perguntar, tem mais gente, cara? Tem mais gente, saca? Tipo, o dia que eu tiver cansado dos caras, vou ligar pra tu, vou ligar pro Vitor. Velho, bora almoçar. Bora almoçar porque eu sei, assim, nem quero saber se você passa ou não pelo que você passou. Tá empreendendo? Então você tá passando, assim, com certeza. E aí, pra mim, foi ótimo estar aqui contigo. Obrigado também. Obrigado, Vitor, pela oportunidade. Eu sei que uma hora ele vai me tirar, porque assim, eu sempre dou na canela de alguém, eu sempre faço uma pergunta complexa.
Pois é. Só aqui, né? Porque no futebol quem dá na canela. Mas, pô, foi show de bola demais. Eu curto muito isso. Eu acho que o maior aprendizado que tem, quando a gente vai falar de know-how e tudo, é o que as pessoas compartilham, né? Então acho que tá perto de pessoas que agregam é o que faz tu crescer mesmo. Top. Então, pra cima. É isso aí. Valeu, irmão. É isso aí. Vai acabando mais um episódio do Evolte Rica. Estamos agora com uma pessoa que agregou muito pra gente. E se você é empreendedor, é jovem e se acha uma pessoa interessante, comenta aí aqui embaixo nos comentários. Eu sou uma pessoa interessante, que a gente vai pesquisar, vai saber se você realmente é uma pessoa interessante e vai vir aqui dar espaço para você falar sobre o seu empreendimento, sobre o que você faz e sobre os seus futuros projetos, tá bom? É isso aí. Acabando mais um Evolte Rica. Tamo junto. Até mais. Valeu, irmão. Show, hein? Foi massa. Deu quanto? Nem sei quanto tempo que deu. O Rafa, deu 20 minutos. O Rafa acabou de falar assim: ixi, velho, esqueci de apertar o play. Caralho.